Atos capítulo 2, vamos ler versículo 44, irmãos, em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 2:44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Né? Eu quero também acrescentar o versículo 43, né? Eu acabei não lendo, mas é bom nós lermos também, que diz assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, fale conosco nesta noite, meu Deus, do culto de oração, que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos edificar na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja, para a sua glória, para o nosso bem em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje nós estamos no último capítulo do nosso livro, né? Deus quiser, possivelmente daqui umas 2 semanas nós vamos iniciar outro livro, né? Estou aqui ainda pensando qual será o livro. Tem muitas opções, né? Muitos bons livros para nós lermos nas terças-feiras. Mas hoje nós vamos continuar aqui a leitura do capítulo 12 do livro do pastor Jeffrey Johnson sobre a igreja, sua natureza, autoridade, propósito e culto. E nós estamos vendo os princípios do culto, meus irmãos, do culto verdadeiro. Já vimos que ele deve ser centrado em Deus, ele deve ser centrado na palavra, e eu quero hoje continuar na página 243, e nós vamos ver que ele deve ser santo, não é? E nós vamos ver vários aspectos aqui da questão da santidade do culto ao Senhor. Vamos ver até onde podemos chegar hoje à noite, né? Mas quando vamos falar de santidade, nós vamos falar da questão de que o culto é apresentado ao Senhor, né? E eu fiz questão aqui de ler com vocês esse texto que mostra como essas pessoas elas tinham reverência, né? Eu li desde o 43, mas na verdade nós observamos aqui que desde o 41, né, quando tem aquele grupo muito grande de pessoas batizadas, que são as 3.000 almas, o versículo 42 ele já começa dizendo assim: que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então, o culto, né? Então, eles estavam sempre juntos. O versículo 44 diz que eles estavam sempre juntos, tinham tudo em comum. E no versículo 43 diz que em toda alma havia temor. Nós observamos que o culto era um culto santo, né? Porque eles louvavam a Deus, um Deus santo. O versículo 47 diz que louvando a Deus, caindo na graça do povo. Então, meus irmãos, um culto com temor, um culto com reverência, um culto santo ao Senhor. Eu quero ler então o nosso livro. Nós vamos ler da página 243, o ponto 3 em diante, e sobre essa questão da santidade do culto, né? Então vamos ler aí. Vocês que tiver o livro, acompanhem, se não tiver, vá ouvindo, né? Quanto do culto deve ser santo e expresso em santidade, e quanto do culto deve ser contextualmente influenciado e destinado a alcançar a cultura secular? Embora seja impossível remover todas as influências culturais do culto, a igreja nunca deveria propositalmente moldar o seu culto de modo a se assemelhar aos costumes da cultura secular.
especialmente a cultura popular profana. O culto a um Deus santo realizado por um povo santo deve ser sempre santo em sua natureza, prática, expressão e forma exterior. Se não me engano, já até li com você semana passada essa parte aqui. Então, que ele fala, o pastor Jeffrey Johnson, de que é impossível nós removermos todas as influências culturais, né? Nós estamos num contexto cultural, falamos uma língua, vestimos de certa maneira, temos certos costumes, mas o culto não deve ser moldado a se semelhar aos costumes da cultura secular, porque especialmente a cultura popular profana, né? Que não adora a Deus, que não é santa. Mas o culto deve ser realizado por um povo santo, que deve ser sempre santo em sua natureza, prática, expressão e forma exterior. Então, se nós moldarmos nosso culto à cultura popular, nós vamos perder a santidade, porque a cultura popular não é santa. Né? E aí ele coloca aqui vários pontos aqui sobre essa questão da santidade no culto, que eu quero ler com vocês nesse momento. Ele diz assim, primeiro ponto sobre a questão do culto, que o culto deve ser santo, o pastor diz assim: o culto é santo por sua própria natureza, o culto é um ato sagrado, santo, assistido pelo poder do Espírito Santo e dirigido a um Deus santo. Quando olhamos para a teologia do culto, aprendemos que o culto vem de um coração que foi santificado pela verdade. A adoração ocorre quando Deus encontra seu povo em seu contexto cultural, então o santifica pela verdade, para que possa estar na presença de Deus, que habita em lugares celestiais. Em outras palavras, cultuar é deixar o átrio desse mundo e atravessar o véu, Cristo Jesus, para o Santo dos Santos. Portanto, enquanto os adoradores sobem os degraus em direção ao trono de Deus, os cuidados deste mundo devem ser deixados para trás. Então, a própria natureza do culto é santa. Nós vamos adorar, movidos pelo Espírito Santo, a um Deus santo. E a pessoa que ela tem um coração, aliás, como ele coloca aqui, aprendemos que o culto vem de um coração santificado. Então não é possível que o culto não seja santo. Ele é santo em sua natureza. E, portanto, nós não devemos, como eu falei, ele fala no ponto anterior, tentarmos fazer um culto de acordo com a cultura que é profana. A natureza do culto, ou seja, o que o culto é, ele em si mesmo, ele é santo, então nós não podemos profanar o culto. O próximo ponto que ele diz aqui é o seguinte: o culto deve ser santo na prática. Deus não recebe os louvores dos homens quando eles abrigam o pecado em seus corações. Aqueles que buscam adorar a Deus devem primeiro conhecer, confessar e arrepender-se dos seus pecados antes de poder levar seus louvores a um Deus santo de maneira aceitável. Então, meus irmãos, é preciso arrependimento, é preciso esse temor que nós vimos lá, que o povo da igreja primitiva, eles haviam temor neles, né? Em toda alma havia temor, é exatamente isso. Nós não podemos ser levianos e brincar com Deus, então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar, reconhecer, confessar, nos arrepender dos nossos pecados para louvarmos a Deus, né? Então, nós não podemos chegar para adorar a Deus sem a santidade na prática. Ou seja, o que significa isso? Significa que se nós viemos adorar a Deus aqui, num culto santo, que é santo por natureza, isso significa que nós temos que temer a Deus, de maneira que qualquer pecado que nós conheçamos, saibamos que estamos cometendo, Deus já falou conosco através da sua palavra, nós temos que reconhecer, confessar e nos arrepender dele para podermos cultuar. Sem isso, nós não poderemos cultuar, porque nós não estaremos, então, praticando o culto santo, porque nós queremos guardar pecado em nosso coração, né? Isso não deve ser feito. Então, para cultuar, ele tem que ser santo nesse sentido, nessa prática, né, do arrependimento. Próximo ponto que ele coloca é: o culto deve ser santo na expressão. Entrar na presença de um Deus santo é uma coisa temível. Salmo 5,7. O culto nunca é um assunto casual, pois não estamos entrando na presença de um simples homem, mas de uma
mas de um Deus transcendente e santo. Sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Hebreus 12, 28. Devemos nos alegrar, mas devemos nos alegrar com tremor. Salmo 2, 11. Portanto, considerar e agir como se Cristo Jesus fosse o nosso parceiro é tratar o santo de Israel com desprezo. Então, meus irmãos, é uma coisa temível estar na presença de Deus. Nós não devemos fazer isso com leviandade, brincadeira, mas as expressões devem ser santas porque Deus é sério. Como ele coloca aqui, do Salmo 2, versículo 11, né? Vamos ler aqui esse salmo, esse trechozinho aqui, esse verso, que é muito interessante. Salmo 2, versículo 11. Salmo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 2, verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Percebe? Então, é com temor, é com reverência. Então, não é chegar aqui, ficar contando piada, fazendo graça, como se fosse um espetáculo, nem é para entreter ninguém. É culto mesmo, né? Então, o culto tem que ser santo, tem que ser com reverência, com temor. Um próximo ponto que ele coloca aqui, meus irmãos, é que o culto deve ser santo em sua forma externa, né? Então, ser santo na sua expressão e ser santo também na sua forma externa. Alguns morreram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque não se aproximaram de Deus de uma forma santa e aceitável. A igreja é chamada a adorar na beleza da santidade. Se a forma externa do culto não importava, por que Deus disse a Moisés para tirar as suas sandálias quando ele se aproximava da sarça ardente? É uma premissa falsa pensar que o culto precisa ser contextualizado culturalmente para ser o mais eficaz em alcançar a cultura. Isso porque o que se entende por contextualização não é tornar o evangelho claro e fácil de entender, mas tornar o evangelho mais apelativo e atraente à sociedade, integrando música secular e um Jesus moderno e bacana, né? Entre aspas. E práticas da moda na adoração. Segundo a lógica que ele segue, quanto mais secular for o culto, mais a sociedade irá adorar. Porém, o problema é que o verdadeiro culto nunca será agradável a uma cultura secular. Os incrédulos não adoram a Deus. As igrejas podem ajudar os não convertidos a desfrutar de um estilo místico de adoração que apela aos sentidos, mas nunca pode fazê-los desfrutar e se deleitar na santidade de Deus. O mundo deveria se sentir desconfortável e condenado na presença de Deus. Para que um culto seja santo, ele não precisa buscar se igualar aos costumes antiquados e puritanos do passado, mas a santidade também não inclui o desejo de imitar a cultura popular retratada nos filmes de TV, dos filmes ou na TV. Uma cultura que está tão manifestamente associada à rebelião e à impiedade. Aqueles que querem ver como está a linha divisória, a linha que separa a santidade do mundanismo, são os mesmos que querem ver o quão perto pode chegar dessa fronteira. Ao invés disso, a igreja deveria desejar ser pura em cada detalhe do seu culto. Tudo que for questionável, ofensivo, provocativo, ousado ou mesmo de gosto um pouco duvidoso deve ser evitado. Prestemos atenção nas palavras de Richard Baxter, que nos lembrou. Lembre-se das perfeições daquele Deus a quem vocês adoram, que Ele é Espírito e, portanto, deve ser adorado em Espírito e verdade, e que Ele é grandioso e terrível. E, portanto, deve ser adorado com seriedade e reverência, e não deve ser afrontado ou cultuado com gracejos ou palavras destituídas de vida, e que Ele é muito santo, puro e zeloso, e, portanto, deve ser adorado com pureza. E ainda que Ele está presente entre vocês, e todas as coisas estão nuas e descobertas diante daquele a quem devemos adorar. Aí acaba aqui a citação do Richard Baxter. Ele encerra esse ponto dizendo assim, que o Senhor ajude a igreja
a não se conformar com o mundo e que o povo de Deus busque para sempre cultuar a Deus em pureza pelo poder do Espírito e pela iluminação da sua palavra. Então, meus irmãos, a forma externa, não estamos aqui para agradar o mundo. Um ponto que ele coloca aqui, muito importante, é que é sobre contextualizar o Evangelho, a cultura. Isso, o que se entende por contextualizar não é tornar o Evangelho claro e fácil de entender, né? Então, existe aquele lado em que eu devo falar, proclamar o Evangelho dentro de uma, vamos dizer assim, de uma linguagem em que as pessoas entendam, tornar ele claro e fácil de entender. Mas isso não significa torná-lo agradável e atrativo, apelativo, atraente à sociedade. Então, não podemos, irmãos, fazer um culto que agrade as pessoas, colocar elementos no culto que sejam atraentes e agradáveis às pessoas, porque é isso que nós queremos, para que elas possam adorar. Elas não vão adorar. Né? Um ponto que o pastor tem colocado bastante neste livro é que exatamente é impossível que haja adoração. Como ele coloca aqui, o mundo deve se sentir desconfortável e não confortável na igreja. Quando uma pessoa vem na igreja, é apropriado que, no sentido espiritual, ela se sinta desconfortável. Porque se ela se sente confortável, se ela entra na igreja, no culto, que ela diz assim, aqui eu gostei. O que você gostou? Porque aqui parece quando eu vou no cinema, parece quando eu vou assistir um filme, ou parece quando eu vou assistir um programa de TV. Tem alguma coisa errada, né? Porque aí ela está se agradando daquilo que é agradável ao pecado. Não é correto isso? Então, porque isso mostra que se o pecador está se agradando no nosso culto, ele não está sendo confrontado, ele não está sendo incomodado, ele não está sendo, vamos dizer assim, a palavra e toda a forma de culto não estão sendo, nesse sentido espiritual, desagradáveis a ele, ao seu coração pecaminoso. Se isso não está acontecendo, é porque o culto é agradável ao pecador e não é mais culto, não é mais santo. Então, deve ser desagradável, né? Parece estranho dizer isso, mas desagradável em que sentido? Que nós queremos desagradar as pessoas? Não. É porque o pecador, ele não gosta das coisas de Deus, né? Então, ele tem que ser confrontado. E aí o Espírito Santo vai agir nele. É assim que o Espírito Santo vai agir nele, confrontando o seu pecado, convertendo ele, e aí ele vai começar a se agradar, né? Quando é que ele começa a se agradar do culto? É exatamente quando tem o confronto, tem esse desconforto do pecado, mas ele sai do culto, às vezes pode sair até aborrecido, ou ele pode sair triste. Ele sai aborrecido porque ele não gostou, né? Vamos dizer, não gostou do culto, sai aborrecido. Mas pode ser que ali, mais adiante, o Espírito Santo use, se ele é um eleito, né? O Espírito Santo vai usar o que aconteceu no culto, que naquele momento até o aborreceu, para abrir os seus olhos para a palavra, para o Evangelho. Pode ser que ele saia triste do culto, porque ele foi tocado ali com relação aos seus pecados, e a tristeza do Espírito Santo. E aí isso já é o início do arrependimento, entende? Então essas coisas são apropriadas. Agora, se ele vem na sua impiedade e sai, o culto, ele gostou do culto, porque o culto tem ali uma coisa que fez ele se entreter, fez ele rir. Esse pastor é muito bom porque ele conta muita piada, né? Ele conta piada, eu acho graça, eu gosto de ir lá porque ele conta piada. É a mesma coisa que ele assistir na televisão ou no YouTube, né? Que tem tanto hoje em dia aí canal que produz entretenimento, é a mesma coisa. Então isso não é santidade. Então é estranho essas coisas, né?
o culto santo, ele vai ser desconfortável mesmo, mas isso é necessário porque o pecador tem que ser confrontado. Meus irmãos, vamos continuar então aqui no ponto 4. No ponto 4, o pastor coloca assim: o culto não deve se concentrar no que é físico. Isso é muito interessante agora esse ponto. Não se concentrar no que é físico. Né? Vamos ver o que ele diz aqui no ponto 4. Quando nós vemos da santidade, né? Que ele deve ser santo na natureza, que ele é santo na natureza, que ele deve ser santo na prática, que ele deve ser santo na sua expressão, que ele deve ser santo na forma externa, quer dizer, aquilo que eu faço externamente. E agora, o culto não deve se concentrar no que é físico. Eu vou ler aqui e vou refletindo com os irmãos. Qual é o uso adequado de objetos tangíveis dentro do culto espiritual? Eu queria que nós meditássemos um pouquinho nessa pergunta, né? Então, aqui, meus irmãos, aqui nós temos vários objetos aqui, não temos? Nós temos esse púlpito, temos essas cadeiras e temos esta mesa aqui do meu lado. E aí a pergunta que eu faço para vocês agora é: qual é o uso desses objetos? Porque vocês sabem que existem muitos cultos ditos cristãos que eles fazem o quê? Eles fazem de um objeto um uso inadequado, porque aquele objeto ele passa a ser o quê? Ele passa a ter algum poder de bênção, um poder de abençoar as pessoas. O próprio objeto passa a ser assim. Então tem muitos cultos que o culto ele é físico, ele se concentra no físico, ele se concentra em objetos, ele se concentra no que se pode ver, tocar, né? Então a pergunta que ele faz é: qual é o uso adequado de objetos tangíveis dentro do culto espiritual? Vou ler aqui agora. Objetos físicos e rituais externos eram uma parte vital do culto da antiga aliança. O local, os sacrifícios de animais, o templo, a mobília do templo, as vestimentas sacerdotais, o incenso e vários outros objetos corpóreos eram utilizados no culto. Na verdade, o culto da antiga aliança não seria aceitável se não fosse prestado por meio do uso desses objetos. Hoje, o culto católico romano está intimamente ligado ao material. Para facilitar a missa, a Igreja Católica construiu catedrais imensas, implementou o uso de imagens, erigiu estátuas e altares e adornou seus ministros com vestes sacerdotais. Todos esses objetos ajudam a criar uma dimensão visível e tangível para a adoração. Para envolver os outros sentidos empíricos, por exemplo, olfato e audição, a Igreja Católica implementou o uso de incenso, que estimula uma sensação aromática, e vários sons que apontam subjetivamente para Deus, para o Deus transcendente. O culto protestante contemporâneo, ou seja, do nosso tempo, do mesmo modo, passou a ser caracterizado por uma expressão multissensorial de adoração. Iluminação fraca, velas, incenso, música agitada alta, vídeos e outros efeitos visuais estão lá para ajudar a carne a ter uma experiência emocional. Todas essas coisas criam uma sensação completa para o adorador. A verdadeira adoração, por outro lado, não pode ser fabricada através de estímulos dos sentidos físicos. Então, eu queria, antes de continuar, só colocar aqui, explicar o que o pastor está dizendo. Ele diz assim, 3 coisas aqui, né? Primeiro, o culto no Antigo Testamento, ele tinha mesmo muitos objetos que faziam parte do culto e que tinham ali significados no culto. Então, os sacrifícios, os locais, o local era importante, tinha o templo, o tabernáculo, os sacrifícios dos animais, o templo, a mobília do templo,
as vestimentas dos sacerdotes, o incensário, tudo isso tinha lá. O culto da antiga aliança, do Antigo Testamento era assim. Ele não tinha como ser, não seria aceitável se não fosse prestado por meio desses objetos físicos. Por quê, irmãos? Porque era o tempo antes de Cristo e Deus usava aqueles elementos de forma simbólica para apontar para Jesus, né? Hoje o culto, quando você pega a Bíblia, no Novo Testamento, não tem mais nada disso no culto do Novo Testamento. Nós lemos aqui, não tinha mais sacrifícios, né? Não tinha mais o sacerdote todo paramentado, todo vestido de sacerdote. Não tinha mais esses elementos, esses objetos com significado. Mas o que é que tinha, irmãos? Pregação, temor, louvor. Saíram essas coisas. Por quê? Porque Jesus já veio e agora o culto é em espírito e em verdade. Aquelas coisas apontavam para Jesus. Agora Jesus já veio e nós não temos mais necessidade desses objetos. Porém, na Igreja Católica Romana existem essas coisas. Na igreja dita evangélica do nosso tempo existem essas coisas. Existem na católica, que ele cita aqui, catedrais imensas, né, que têm um significado, uso de imagens, estátuas, altares, tudo isso para criar uma sensação, né? Eles procuram atingir os sentidos, a visão, a audição, o olfato. Então tem lá o incenso, que a pessoa pode ter uma sensação aromática, tudo isso é para mexer com as pessoas, no sentido de que elas, pelos seus, né, pela sua capacidade sensorial, ela então tem experiências ali, supostamente com Deus, e podem adorar a Deus, né? A igreja moderna, evangélica também. Ele cita aqui várias coisas: iluminação fraca, velas, incenso, música agitada muito alta, vídeos e outros efeitos visuais. Esses dias eu liguei a televisão ontem segunda-feira, né? Eu liguei a televisão ontem para ouvir alguma coisa sobre a guerra que está acontecendo lá, nessa triste guerra, né? E aí eu liguei a televisão, estava passando o jornal, e o que estava passando lá? Estava passando um movimento de um grupo católico que estava fazendo um culto, né? Porque essa época aí do carnaval, né? Então eles fazem uma espécie de culto para os jovens, e tinha lá um palanquezinho lá e vários jovens ali cantando instrumentos musicais e se mexendo, dançando, né? E os jovens aqui assistindo aquilo e também dançando ali, né? Aí eu fiquei pensando, né? Acabamos de sair de uma pandemia, está tendo uma guerra, e os ditos cristãos vão para se divertir, né? Para se entreter, querem ser entretidos. Mas o que se usa para isso, irmãos? A música alta, o som, né? Instrumentos musicais. A mesma coisa pode-se usar o incenso na igreja católica tradicional, né? Não tem esse tipo de coisa, mas tem o incenso, tem o padre está ali vestido como sacerdote, tudo isso causa um efeito visual. Então, irmãos, ou visual, ou auditivo, ou, né, aquele aroma do incenso e assim por diante. Irmãos, será que essas coisas são necessárias? Nós precisamos de objetos, nós precisamos de cheiros, nós precisamos de sons que venham, enfim, ali como usar os nossos sentidos para nos fazer adorar a Deus, como ele coloca aqui, música alta, agitada, vídeos, velas, incenso, enfim, usar os objetos e usar
os nossos sentidos, para que despertar os sentidos. Aí ele coloca assim: a verdadeira adoração, por outro lado, não pode ser fabricada através do estímulo dos sentidos físicos, mas pela verdade, sendo espiritualmente iluminada até o coração da fé. Alguém pode perguntar, por que a adoração deve ser espiritual em vez de física? A tréplica é simples: Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem espírito em verdade. Os adoradores não podem ver o Rei de Deus e o Cristo invisível, a menos que nasçam de novo e lhes seja concedido os olhos da fé. Portanto, o homem natural não pode adorar Deus, o qual ele sequer pode ver. Aqueles que são incapazes de discernir a verdade espiritual transformam a adoração em uma experiência carnal. Aqueles que não apreciam a sã doutrina buscam meramente uma experiência emocional. Os que estão na carne adoram na carne por meio dos estímulos dos sentidos físicos, através daquilo que é tangível e visível. John Owen colocou isto dessa forma: para o homem natural, portanto, nenhuma adoração religiosa é agradável, a menos que ele possa ver algo da glória e esplendor. Mas ninguém vê a glória da adoração espiritual, a menos que ele próprio também seja espiritual. Martin Lloyd-Jones fez esta análise: quanto maior for a atenção dada a esse aspecto da adoração, a saber, o tipo de estrutura, o cerimonial, o canto, a música, menos espiritualidade haverá. Né? Aí o pastor Jeff Jones conclui esse ponto com essas palavras: sem dúvida, a verdadeira adoração acontecerá dentro de edifícios e com o uso de vários objetos corpóreos, tais como minários, púlpitos e até mesmo a própria Bíblia. As ordenanças também trazem elementos físicos no culto congregacional, né? Nós temos a água, o pão e o vinho. No entanto, a fé que está no coração da adoração não se prende ao físico, mas ao espiritual e à verdade. A música e os edifícios podem ajudar a facilitar o culto, mas a menos que a adoração seja realizada em espírito e em verdade, ela não passa de uma experiência emocional produzida pelos estímulos dos sentidos físicos. Então é isso, irmãos. Eu vou explicar aqui essa parte da seguinte forma, né? O pastor fala aqui que é preciso despertar os sentidos, estímulo dos sentidos, para ter uma experiência emocional. Já falamos do emocionalismo, né? Já falei aqui do emocionalismo, que é atacar as emoções, estimular as emoções. Mas já disse aqui, nós já lemos aqui no livro do pastor, que isso não é correto, porque é a palavra, é o conhecimento da palavra que deve mover nossas emoções, e não nós atacarmos as emoções diretamente. E como é que se ataca diretamente? Exatamente por esse aspecto físico e dos sentidos, né? Então, uma música alta, ela vai mexer com as minhas emoções, né? Vai dar vontade de dançar, né? Dependendo da música, ou dá vontade de chorar, se emocionar. Ela vai me deixar empolgado, ou ela vai me deixar emocionado, assim, comovido, a melodia, o ritmo. Aí eu vejo alguma coisa, eu sinto o aroma do incenso, eu vejo a roupa do padre, ele paramentado, ele vestido, eu vejo alguma coisa e aquilo toca na minha emoção, aquilo mexe comigo. Veja, não foi a verdade do Evangelho, não foi a verdade, foi o que eu vi, foi o que eu senti, foi o que eu toquei, né? A pessoa diz assim: olha, esse pão, o pão é o corpo de Cristo. Não é isso que eles dizem? Estou falando de algumas coisas que acontecem na Igreja Católica, mas isso acontece no meio evangélico. Aí isso mexe com as emoções, mas não é. Então o culto, ele é físico, ele fica preso ao físico para se despertar as emoções, mas o verdadeiro culto é espiritual, e a grande questão é a verdade. O Espírito Santo age para que eu não preciso do físico, o físico é apenas um meio. Sim, eu preciso desse lugar aqui, esse lugar facilita o culto,
tem um púlpito, tem a Bíblia que é física, né? É um livro, né? Mas eu não adoro o templo e esse local, não é o local em si que é poderoso, é a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, que vai abrir os olhos da fé. Eu vou enxergar, mas não é com esses olhos aqui, né? É com os olhos da fé que vão ser abertos pelo Espírito Santo por meio da palavra. Aí o culto é espiritual. Então, irmãos, não tem nada aqui que... As coisas nos ajudam a cultuar, mas as coisas que estão aqui, os objetos, eles não são poderosos em si, e eles não estão aqui para despertar uma sensação emocional pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Se o culto for levado para esse lado, não é culto verdadeiro. É a pregação da palavra, é o cantar as escrituras, né? É Deus se revelar na oração. Lembra que nós falamos aqui já? Orar a palavra, cantar a palavra, pregar a palavra, mostrar a palavra nas ordenanças. É a palavra de Deus que vai abrir os olhos da fé, e o culto vai ser espiritual, porque vai ser pela fé, e não pelo físico, e não pelos esses olhos, não pelos sentidos, tentando tocar as emoções, né? Então, isso é uma coisa muito importante que as igrejas muitas vezes estão se perdendo nesse tipo de coisa. Vamos adiante mais um pouquinho, irmãos, já tem tempo ali. Vamos falar que o culto deve ser ordeiro. Quanto do culto deve ser ordenado e quanto do culto deve ser livre e espontâneo, né? De acordo com 1 Coríntios 14, 26 a 33, um culto de adoração não é um culto livre para todos, onde cada cristão pode fazer o que quiser. Há momentos apropriados em que as pessoas podem compartilhar uma palavra ou dar um testemunho no culto. Contudo, mesmo sob a influência do Espírito, os cristãos são chamados por Deus para se submeterem à ordem apropriada do culto. Isto porque o objetivo do culto corporativo é a edificação coletiva de toda a congregação, não expressão individual de louvor. Qualquer coisa que chame a atenção desnecessária para si mesmo ou que faça com que os outros se distraiam deve ser rejeitada. Embora a Escritura não estabeleça uma ordem explícita de adoração, ela deixa claro que tudo deve ser feito decentemente e ordeiramente. Então, vamos olhar aqui, meus irmãos, 1 Coríntios 14, 32. 1 Coríntios 14, 32. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Né? Nós observamos o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que deve ser feito tudo com ordem, não espontaneamente. Né? Então vamos imaginar assim, um culto, como é que o culto deve ser? Cada um, vamos fazer um culto espontâneo, cada um vai fazer o que quiser, vai cantar, vai orar, ou vai fazer isso ou aquilo que vier na sua mente, na sua cabeça, espontaneamente, sem uma ordem, sem uma organização. Não, o culto não é assim. Nem nesses tempos aqui, que tinha dons, né, certos dons que hoje já cessaram por causa de que a palavra de Deus foi completa, era desorganizado, tinha ordem, tinha tempo para tudo. Então, o culto deve ser ordenado, ele deve ser organizado. Por quê, meus irmãos? Porque não é o objetivo a expressão individual da pessoa, mas a edificação do corpo de Cristo. O objetivo não é que cada um venha aqui e se expresse, né? Porque aí vai ser centrado no homem, né? Mas o objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Por isso que tem que ser ordenado e não, digamos assim, individualizado ou
espontâneo ao ponto de que todo mundo faz o que quer e não tem uma organização, uma ordem no culto. Ponto 6, vamos olhar aqui o 6º ponto. Ele diz assim: o culto deve ser centrado na congregação. Quanto da adoração deve ser impulsionada por arranjos musicais, instrumentos e vocalistas principais, e quanto da adoração deve ser impulsionada pelo canto congregacional? O que é melhor, cantar música cristã contemporânea ou velhos hinos de fé? Interessante. Sendo todas as coisas iguais, uma canção escrita há 500 anos ou uma canção escrita ontem faz pouca ou nenhuma diferença. É maravilhoso cantar hinos que têm sido cantados por várias gerações de cristãos. Isso mostra continuidade doutrinária e unidade ecumênica dentro da igreja histórica. Canções que resistiram ao teste do tempo não devem ser desconsideradas. Por outro lado, cantar novas canções também é encorajador para a igreja. O dom de escrever hinos bíblicos e espirituais não terminou com Isaac Watts ou John Newton. Felizmente, muitos hinos cristãos contemporâneos serão cantados por muitas gerações vindouras. A verdadeira questão não é entre a música tradicional e contemporânea, mas entre os grupos de louvor e o canto congregacional. O que deve ser mais proeminente, a música ou os instrumentos, os vocalistas principais ou as vozes humanas da Assembleia dos Santos? Nossa atenção está sendo constantemente atraída ao que está acontecendo no palco, ou nossa adoração é auxiliada principalmente pelas vozes que nos cercam nos bancos. De acordo com as Escrituras, a razão pela qual cantar é uma parte vital do culto corporativo não se deve ao poder que a música tem em estimular as nossas emoções. Nós cantamos congregacionalmente por causa da edificação mútua recebida quando os santos cantam alegremente letras bíblicas entre si, Efésios 5,19. Que cada instrumento musical louve ao Senhor, mas é a voz humana que serve melhor para levar louvores a Deus, assim como a comunhão espiritual é espiritualmente benéfica. Ouvir nossos irmãos e irmãs cantando para o Senhor é um meio espiritual de instrução e encorajamento, Colossenses 3,16. Somos ajudados em nosso amor por Deus quando ouvimos nossos irmãos e irmãs expressando seu amor por Deus. Deixamos de contribuir para a adoração congregacional quando nos focamos no culto pessoal e esquecemos nossas responsabilidades para com nossos irmãos e irmãs ao nosso redor. O benefício do culto corporativo é encontrado enquanto as vozes da Assembleia se harmonizam como um só corpo. Deus é mais glorificado quando os santos adoram juntos em um só espírito e uma só mente, do que quando indivíduos adoram independentemente. Benjamin Kitt, que foi fundamental para a reintrodução do canto corporativo no culto, disse: saibam, meus irmãos, que Deus ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Portanto, a adoração pública a Deus deve ser preferida antes da adoração privada. Isso supõe que deve haver uma igreja visível, em que eles frequentemente se reúnem para cultuar a Deus. Não se trata tanto de adoração tradicional ou contemporânea, mas sim de qual estilo de música facilita mais a adoração congregacional. Qualquer música que dificulte a participação congregacional e afaste o foco das vozes da assembleia coletiva é antibíblica. Uma igreja pode adorar sem uma banda, mas não pode adorar sem o canto das vozes da congregação. Olha só que coisa, né? Por essa razão, os músicos e vocalistas principais devem ajudar a congregação a se envolver no louvor. Eles estão para ajudar e não para predominar. Eles não estão ali para chamar a atenção para si mesmos. Eles devem constantemente lembrar a si mesmos que o seu objetivo principal não é serem artisticamente criativos, demonstrar seus dons, mas sim ajudar a congregação a louvar a Deus coletivamente e edificar uns aos outros com suas vozes. Como João Batista procurou diminuir para que Cristo pudesse aumentar, aqueles que facilitam a parte musical da adoração devem procurar se esconder atrás das vozes dos santos
Somente quando os músicos e vocalistas principais estão apoiando o canto da congregação, é que eles estão ajudando adequadamente a igreja a adorar a Deus. Quando o culto é centrado na congregação, o arranjo musical, a iluminação, o volume dos microfones, os instrumentos devem ser intencionalmente monitorados para ajudar, em vez de anular o culto corporativo. Músicos talentosos muitas vezes preferem arranjos complexos, mas normalmente as congregações cantam mais alto quando as canções são familiares e previsíveis. Além disso, se o canto congregacional é uma prioridade bíblica, então cada membro da igreja tem a responsabilidade de ministrar uns aos outros através dos instrumentos da sua voz. Cantar músicas, hinos e cânticos espirituais uns para os outros é um mandamento bíblico. Meus irmãos, me permite que a gente conclua, né? Falta só um ponto aqui, e a gente vai aproveitar para concluir, porque a nossa própria edificação hoje à noite, né? Eu só queria dizer uma coisa aqui sobre esse ponto. Esse é um ponto que nós aqui na nossa igreja temos lutado e temos implementado, né? E muitas igrejas, graças a Deus, no Brasil têm feito isso. O que, irmãos? Canto congregacional é o canto da congregação, onde não é quem está aqui na frente não é um artista que ele canta para ser ouvido pelos outros, mas ele é apenas um facilitador. Ele só faz ali, dirigir ali, alguém que vai na frente, né? Como que começando os hinos e cantando, mas cantando com a igreja, não cantando para a igreja, né? Então o canto congregacional, ele é bíblico porque a igreja é ordenada a edificar uns aos outros pela palavra. Então quando nós cantamos a palavra, nós estamos edificando uns aos outros. E não ficar ali só assistindo com alguém cantar, né? Então, isso é que nós devemos fazer. E tudo deve cooperar para isso. Então, eu coloquei algumas coisas muito importantes. Até o som do microfone, até o som da música, né? A nossa igreja agora, por exemplo, é pequena, não precisa de questão assim de microfones, essas coisas, caixa de som, né? Ainda nem precisa disso, mas vai precisar quando for aumentar, para ajudar a nossa voz, né? Quem prega, quem canta. Mas aquilo é para facilitar, não é para que a voz de quem está cantando encubra a voz da congregação, mas é para ajudar a congregação a cantar. Então, até a altura do som. Quando tem um instrumento musical, por exemplo, irmãos, eu sou plenamente a favor, né, de que tenha só um instrumento mesmo. Eu creio que isso é muito bíblico. Muitos instrumentos para quê? Não é um show, né? O instrumento é apenas para facilitar também, dar aquela, vamos dizer assim, um acompanhamento, mas para a igreja cantar. Muita gente aqui na frente também cantando, para quê? Na verdade, há grupos musicais, conjuntos musicais. Sinceramente, para que isso? Porque se o que importa é a igreja cantando e quem está na frente, quem está tocando, é apenas para, repito, facilitar. O que importa é o canto congregacional, é a igreja adorando a Deus. Ele coloca um outro ponto aqui também importante, que ele diz assim que hinos novos ou hinos tradicionais? Os hinos tradicionais são muito bons porque eles nos ligam com a tradição da igreja, com a história da igreja. Hinos que são cantados há décadas ou há séculos são muito bons. Por quê? Porque a igreja já vem cantando, isso nos liga com os irmãos do passado. Então devemos cantar os hinos antigos, não devemos abandoná-los. E aí os hinos novos podem ser cantados? Sim, também podem ser cantados, desde que sejam hinos também bíblicos, né? As letras expressem a palavra de Deus. Enfim. Vou encerrar agora com o ponto 7, a conclusão, e nós encerramos então o livro hoje. Tá bom? Semana que vem eu já anuncio para vocês um novo livro aí na semana, e vamos ver como é que nós vamos fazer, né?
A adoração deve seguir o princípio regulador do culto. Quais são os meios escriturísticos da adoração e quanta liberdade a igreja tem para introduzir novos modos de adoração dentro do culto da igreja? Existem certos meios prescritos de adoração: oração, pregação, ensino, leitura pública da palavra, canto de salmos, hinos e cânticos espirituais, observação das ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Muitos têm feito acréscimos a essa lista, por exemplo, queima incenso, teatro, dança, vídeo. Alguns estão convencidos de que esses elementos adicionais podem ser ainda mais eficazes para facilitar a adoração. Contudo, a igreja não tem a liberdade de introduzir novas formas de adoração dentro do culto. Isso está claro lá em Levítico 10, do 1 ao 3. Nem a oração e pregação, o canto e as ordenanças são algo que a igreja tem a liberdade de remover. Qual é o problema? Que problema nisso? Qual é o problema nisso? Alguém pode perguntar: só esses últimos elementos são as atividades ordenadas à igreja como meios de graça. Por meios de graça, queremos dizer que eles são os modos de o culto que Deus prometeu abençoar e usar para edificar o corpo de Cristo, e os métodos divinos que Deus escolheu para comunicar a verdade ao seu povo. Entretanto, incenso, teatro, atividades adicionais, não importa quão empolgantes possam ser, não tem a promessa ligada, não tem tal promessa ligada a eles. Além disso, a igreja não tem autoridade para obrigar a consciência dos santos às práticas não bíblicas. Assim como a igreja não tem autoridade bíblica para impor o homeschooling à congregação, a igreja não tem o direito de submeter o povo de Deus a atividades adicionais dentro do culto. Ao invés de procurar acrescentar ao culto novos modos de adoração, que a igreja procure fazer o que tem sido prescrito e o faça bem feito, como Jeremias Bourdieu afirmou há muito tempo atrás. Na adoração a Deus não deve haver nada que seja oferecido a Deus, a não ser o que Ele tem ordenado. O que quer que nós venhamos a introduzir na adoração a Deus deve ter sido ordenado a nós, explicitamente na palavra. Diz aqui esse teólogo do passado, né? Aí o pastor conclui assim: as Escrituras têm muito a dizer sobre como devemos adorar a Deus. Procuramos agradar a Deus em nosso culto, então fazemos bem em procurar cultuar de maneira que Ele prescreveu. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu só devo fazer, o princípio regulador do culto, eu só devo ter no culto os elementos que Deus prescreveu e que Deus deixou claro que nas Escrituras. E estão lá, não é? Oração, pregação, ensino, leitura pública da palavra e a observação das ordenanças. É isso que está prescrito. Eu não posso acrescentar outras coisas além desses elementos que Deus prometeu usar como meio de graça, um meio de edificar os santos, de anunciar a verdade. Os outros que as pessoas vão acrescentando, teatro, dança, o que for, não tem essa promessa. E aí, meus irmãos, a conclusão. Neste livro, eu tenho me esforçado para explicar a natureza, a autoridade, propósito e adoração da igreja. É minha esperança que, juntamente com a obtenção de uma melhor compreensão da natureza da igreja, desfrutemos de um maior apreço e amor pela igreja, que nos leva a estar fielmente comprometidos em servir e glorificar a Cristo na igreja. Amém. Então, aqui nós encerramos a leitura deste livro, irmãos, em que nós vimos a natureza, a autoridade, o propósito e o culto da igreja. Nós estudamos esse livro mais de um ano, né? Teve algumas interrupções, até por causa do agravamento da pandemia ano passado, né? Que a gente não pôde fazer o culto, mas praticamente todas as terças-feiras nós estivemos aqui lendo esse livro. E para mim foi muito edificante, eu creio que para os irmãos também, né? Vamos orar, irmãos, e vamos encerrar esse momento de meditação e a gente vai tirar um período ainda de oração, né? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu
o privilégio de nós podermos ter estudado este livro durante este ano, Senhor, início do ano passado, até agora o início deste novo ano. Muito obrigado, e que essas leituras, para nós que participamos aqui, cada terça-feira, sejam de muito proveito, que essas sementes lançadas ao longo desses meses, lendo esse livro, possam dar muito fruto ao nosso coração, em nome de Jesus, para a honra, Senhor, e para a glória do Senhor, e para o nosso bem, para a nossa edificação, e para o bem aqui da nossa igreja local. E também os áudios que estão gravados para muitos outros que venham ouvir, para que eles sejam edificados também. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre, na nossa vida, em Cristo nosso Senhor, e na graça do Espírito Santo. Amém